Bom, o Não Houve a Glória de Mandar foi o primeiro filme que eu vi do Manuel de Oliveira. Eu vi, acho que na época, logo que estreou no Brasil, acho que estreou um ano depois, ou mais, em relação a Portugal. A data é 1990, deve ter estreado aqui no Brasil em 1991, 92. Depois que eu fui conhecer toda a obra do Manuel, fui descobrir, ler sobre a obra dele e descobri que ele é considerado um filme atípico. E vendo, de certa forma, os outros filmes da carreira dele, eu pude conferir que é um pouco atípico mesmo, mas não tanto, né? Porque se por um lado, o lado formal, ele é mais decupado, né, do que o Manuel de Oliveira habitual, ele tem planos mais curtos, mais movimentação de câmera também, né? Esse plano da Batalha de Alcácer Quibir já foi comparado ao Kubrick. O plano depois, a sequência da Guerra da África já foi comparada ao Nascido para Matar, do Kubrick. O outro, Alcácer Quibir, é Barry Lyndon, né? Enfim, isso é bizarro, comparar Kubrick com Manuel de Oliveira é uma coisa, ele mesmo estranhou, mas não foi um crítico só que comparou, foram vários que, de certa forma, fizeram essa analogia. Por outro lado, a gente tem o mesmo respeito pelo texto, pela história, a mesma preocupação, né, em, de certa forma, fazer uma representação realista, ou não. Realista não é possível, porque ele queria 1000 figurantes nessa batalha de Alcácer Quibir e teve 100, né? Enfim, e a batalha tinha 100.000, sei lá quantos. Então, realista até certo ponto. Mas uma batalha, uma representação que respeitasse os dois lados da história. Ele contou, então, com a ajuda do padre João Marques, né, que está acreditado aí, que era muito amigo dele, é um historiador e sacerdote do Porto. E também com historiadores marroquinos, para tentar reproduzir com o máximo de fidelidade o que realmente aconteceu. Ainda assim, como num filme de Manuel de Oliveira, esse antinaturalismo, essa preferência por diálogos, né, mais impostados, que valorizem o texto, que valorizem a palavra, é muito forte. O filme também foi considerado uma espécie de espelho ou reverso do grande poema épico do Camões, Os Lusíadas. Porque Os Lusíadas fazia o que? Era um poema nacionalista que glorificava as conquistas portuguesas, o descobrimento, as batalhas de Ourique e Aljubarrota, né? Aquelas batalhas em que Portugal se saiu vencedor. E esse filme não, esse filme é uma celebração da derrota, o tempo todo. E é curioso que é um país que eu considero isso muito bacana, que de certa forma celebra as derrotas, e principalmente a principal derrota é a que fica clara no final, né, que é a da Revolução dos Cravos. Derrota entre aspas, né, porque é uma derrota do ponto de vista colonial, era uma guerra colonial que se travou por ordem do Salazar e continuou com Marcelo Caetano, sucessor do Salazar. E com a Revolução dos Cravos, com a recusa dos capitães de irem para a África, de continuarem o combate, obviamente se deu uma derrota. Obviamente todos aqueles países que queriam independência conseguiram, e Portugal então pôde celebrar assim essa grande derrota que foi a Revolução do 25 de abril, né, de 1974. E o Manuel de Oliveira faz essa espécie de círculo, né? Ele aproveita o non, que era como se dizia não antigamente, aproveita e constrói o filme dele em torno desse círculo de derrotas que vai unir a Batalha de Alcácer Quibir, que deu início ao sebastianismo, quer dizer, o rei Sebastião, como fala, aí ele sumiu, desapareceu, e o sebastianismo consiste, e é vivo de certa forma até hoje, né? Ainda que menos, enfim. Teve influências no Brasil também, mas consiste em que eles esperam o retorno do Sebastião, num nevoeiro, como ele retorna aqui, no delírio do Alferes Cabrita no final. E faz essa analogia muito clara, que ele completa no final, fecha o círculo entre a batalha outras derrotas, claro, de Viriato para o Império Romano, a tentativa de união frustrada por causa de uma morte, uma queda
banal de um cavalo. A união de Portugal e Espanha foi prejudicada, né? Enfim, mas ele termina por fazer esse círculo com a Batalha de Alcácer Quibir e a Revolução dos Cravos. Então, pode-se dizer que é um filme sobre o 25 de abril de 1974. E ele foi gestado logo depois, realmente. Ele foi gestado... A gestação do filme data dessa época, um pouco depois, de 76, 77. O João Bernardo da Costa narra que o Manuel de Oliveira contou essa vontade de fazer o Non, a Vanglória de Mandar, já naquela época e com essa mesma estrutura. Então, o filme mudou pouco em relação ao que o Manuel de Oliveira queria fazer já naquela época, né? Já na época do Amor e Perdição e tal. Enfim, eu gosto de fazer duas ligações do filme, para falar em ligações, que eu vou falar pouco para dar tempo da gente, né, conversar, não vou ficar me alongando muito. Mas queria fazer duas ligações com outras obras do Manuel de Oliveira para tentar mostrar que ele não é tão atípico assim, ou pelo menos ele tem alguns aspectos diferentes, mas que ele respeita de certa forma e se insere muito bem na obra do Manuel de Oliveira. A primeira ligação, as duas ligações, aliás, são com filmes futuros. A primeira é com um filme falado, né, pelo aspecto didático, que não é o didático pejorativo como o filme foi atacado na época. Muita gente reclamava do filme ser didático demais, parecia uma aula de, sei lá, de colegial, de história, né? Mas, enfim, é um alferes contando para os furriéis, né? Não sei se o plural de furriel é esse, mas, enfim. Um alferes contando para os furriéis um pouco da história de Portugal. E essa narração do alferes a gente vê em imagens, né? Em belíssimas imagens. E o filme falado é isso também, né? A professorinha falando para a filha dela o que são sereias, ela pergunta. Então, ela vai lá e explica sobre as sereias, o que são pirâmides, ela vai viajando pelo Mediterrâneo e explicando a história durante essa viagem. E a outra ligação, que para mim é mais óbvia, é com o Quinto Império, que vai mostrar o rei Sebastião antes da campanha, né? Antes de ir para a batalha, para essa batalha considerada uma loucura, considerada suicida. A gente morre porque não há outra coisa para fazer aqui, fala o Dom João... Não, é o outro. Aqui o Luiz Miguel Sintra faz vários papéis, né? Mas o Quinto Império narra, então, um momento antes desse episódio que a gente viu do Alcácer Quibir. Existe uma outra ligação que é mais uma brincadeira do Manuel de Oliveira, porque nos Canibais, que é o longa anterior, esse mesmo ator, o Luiz Miguel Sintra, que faz aquele capitão que vai mancando para o fronte, que avança mancando, ele parece que tem uma perna paralisada. Nos Canibais ele é um imponente nobre que seduz a personagem da Leonor Silveira, e depois ele tira a roupa assim e revela que ele só é cabeça e tronco, ele não tem os membros, e ele solta uma amarra que ele tinha os membros caem todos no chão. Depois ele consegue rolar eu não sei se eu estou dando spoiler demais, o filme está na mostra. Não, então tudo bem. Vocês vão ver baixado e tal, mas não é spoiler. No Manuel de Oliveira não tem essa, né? Depois o tronco, ele consegue girar o tronco para a lareira e se suicida dessa maneira. Ele cai numa lareira em pleno fogo. É uma brincadeira, né, de certa forma, botar o Luiz Miguel Sintra para representar esse papel. Outro ataque que o filme sofreu, então só para mostrar as ligações e tal, né? Mas outro ataque que o filme sofreu, que eu lembro, aí acho que foi até no Brasil, na época que ele estreou, porque ele estreou comercialmente, eu lembro que falavam desse didatismo, mas não do tom professoral do Alferes Cabrita, que, enfim, são textos mesmo do padre João Marques, né, que era o conselheiro, ele é conselheiro do Manuel de Oliveira no filme. A narração final, que é dita pelo próprio Manuel de Oliveira, um texto muito breve que fala que faleceu Alferes Cabrita, 25 de abril de 1974, foi considerado extremamente didático. Ele não confia na imagem, né? Foi o que falaram na época.
Por algum tempo eu também pensei isso, porque apesar de, enfim, não existe filme perfeito, né? Eu tenho essa ideia. Todos os filmes têm alguma coisa que poderia ser melhorada. Eu acho que se existir, talvez seja um do próprio Manuel de Oliveira, não sei. Durante muito tempo eu achei isso também. Eu achei que essa narração não precisava, não necessitava dessa narração. Mas é um filme muito narrado, primeiro. Então eu estou fazendo uma defesa também aqui, que é posterior à primeira impressão que eu tive. E segundo, é o próprio Manuel de Oliveira que fala. Então isso, a meu ver, tem um peso diferente, né? E faz, de certa forma, uma ligação com outros filmes também dele, em que ele aparece como narrador ou como um personagem onisciente ali, dessas histórias que se passam. De certa forma, o meu caso está presente nessa história. O Benilde, a Virgem Mãe, são filmes anteriores em que já tinha uma presença do Manuel de Oliveira, que se não fosse explícita, um pouco mais, digamos, sutil, assim, né? Para os padrões do Manuel de Oliveira, eu considero que seja uma superprodução, né? Porque ele geralmente é muito mais, né? Você não vê esses trilhos, a câmera se movendo desse jeito, enfim, essa riqueza de os gansos ali, isso, enfim, aquela é a Leonor Silveira, tá? Aquela que desce, que é a Vênus, que desce com os gansos, né? Lá na Ilha dos Amores, né? E é um dos filmes que, curiosamente, com o Quinto Império, que exemplificam melhor o poder de composição visual do Manuel de Oliveira, né? Isso fica muito claro depois da morte do príncipe, no começo, acho que com meia hora, 40 minutos de filme, meia hora, por aí, em que se dá aquela missa com todos os sacerdotes, e todos aqueles planos são de uma beleza de composição formal, um rigor incrível, né? Lembra, enfim, coisas da vanguarda russa até, ou dos primeiros filmes do Klug, enfim, é uma coisa extremamente, né, muito bem estruturado, um plano cheio de linhas, um plano muito bem pensado. E mais uma coisinha, esse final do hospital, para voltar ao filme propriamente dito, é uma das coisas mais intrigantes da obra do Manuel de Oliveira. Talvez seja aquilo que mais coloque mistério no filme, né? Porque o que é aquele olho realmente? O João Bernardo da Costa, que é o grande crítico português, ele leva, o que ele quer dizer com esse olho que vê? Ele está fazendo uma analogia com o cinema, vendo uma morte. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler esse texto, mas ele está num catálogo, Manuel de Oliveira 100 anos, que é da Cinemateca Portuguesa, e o João Bernardo da Costa volta ao Cão Andaluz. Talvez seja necessário voltar ao Cão Andaluz, ele diz, para entender o que significa esse olhar. E o que significa o olhar do Cão Andaluz? Todo mundo aqui viu o Cão Andaluz? Que começa com Buñuel cortando, o próprio Buñuel cortando o olho de uma moça com a navalha, né? Querendo dizer, o que vocês vão ver daqui para frente necessita de um novo olhar, né? E esse olho, talvez, se ele compara, ele fala que é tão perturbador quanto o olho do Cão Andaluz, por que a gente não pode pensar também que estaria aí o Manuel de Oliveira? Eu não gosto de muita interpretação e de muita viagem, mas ao mesmo tempo é divertido a gente fazer. Por que não? Ele não estaria, por que será, né? Porque talvez a gente possa dizer, melhor dizendo, que ele estaria tentando ver um novo Portugal, um novo olhar para o país depois dessa derrota do 25 de abril. E isso fica claro quando é assim no Óbito, né? Então, a primeira vez fica evidente a data. Eu não sei se para quem conhece a história de Portugal, e eu não lembro exatamente se no começo tem alguma relação. Mas, enfim, para quem conhece mais ou menos a história de Portugal, vai, claro, pensar logo nas guerras coloniais. Se eles estão na África
vai pensar nas guerras coloniais que se passaram nos anos 60 até a Revolução dos Cravos, né? Mas, de certa forma, é a primeira vez que aparece a data, e é a data da morte do alferes Cabrita, que foi testemunhada por um olho perturbador, como era o olho do cão andaluz. Se o cão andaluz prega um novo cinema, prega uma nova maneira de se filmar, usando a linguagem dos sonhos, né? A linguagem tão cara aos surrealistas, e Manuel de Oliveira, sabendo que ele era extremamente admirador, um grande admirador do Buñuel, né? Fez até o Belle Toujours, que é uma continuação do Bela da Tarde. Por que não pensar que Buñuel está... olha eu com um ato falho. O Manuel de Oliveira, está pensando em um novo olhar para Portugal. É claro que esse novo olhar é retroativo. Nós estamos em 1990 olhando para 1974. Mas, de certa forma, esse olhar que está ali dentro de um recorte, né, dentro de um quadrado retângulo, que é mais ou menos uma telinha de cinema ali, e aquele olhar arregalado, né, cada vez mais arregalado, enquanto o alferes Cabrita morre. E é um olho de um corpo mutilado, né? É um olho, não sei porque quando ele aparece, parece que ele está inteiro, né? Não sei se aparece depois em... Mas o rosto está todo... Os outros estão todos mutilados. Eu reparei que... Eu não lembro se aparece um plano no começo em que ele está mutilado, né? Mas eu lembro que ele está todo enfaixado e só tem o olho, né? Aí, quer dizer, só o olho, que é um olho que está vendo, sei lá, a morte talvez do último oficial, né? Porque depois da Revolução dos Cravos acabaram as guerras coloniais, não vai mais ter expedições para a África, talvez tenha sido essa a última morte, né? Tem só para encerrar, Pedro, que eu não quero me alongar tanto, tem uma entrevista com o Pedro Costa, que ele fala, o Pedro Costa, diretor que está agora com Cavalo Dinheiro e fez antes no Quarto de Wanda, Juventude em Marcha, em que ele fala do 25 de abril e que ele já conhecia o Ventura, que é o personagem dos filmes dele. E que enquanto ele estava ali nas ruas, ele e os amigos dele de colégio, colégio ou faculdade, eu não lembro certo, estavam ali festejando, acho que é de colégio porque ele não é tão velho, mas estavam ali festejando nas ruas, o Ventura e os outros africanos que vinham da colônia estavam assustados. Eles tremendo de medo por qualquer mudança que pudesse acontecer na história. E, de fato, os 2 primeiros anos depois da Revolução dos Cravos foram anos tumultuados, foram anos de muita incerteza. Demorou um pouco para o país, né, se elevar mesmo, se colocar nos eixos, né? Acho que isso mais para o final dos anos 70. Mas é interessante pensar nesse olho, então, que vai retroativamente, claro, pensar em Portugal após antes da Revolução dos Cravos e um outro Portugal depois da Revolução dos Cravos. Da mesma maneira que teve um Portugal antes da Batalha de Alcácer Quibir e um outro Portugal depois, um Portugal mais derrotado, vendo surgir o mito do sebastianismo. Enfim, acho que para começar é um pouco isso. Tem algumas coisas que eu poderia falar, mas acho que já passou. Acho que não faz mais sentido ficar voltando, a não ser que a gente, na conversa, possa retomar. Você podia também me interromper. Imagina, Pode, fica à vontade. Não, mediador é ela. Que é legal. Legal fazer uma conversa. Não, tá, tudo bem. Bom, vou aproveitar um pouco o que o Sérgio falou sobre os filmes que ele já citou, a partir do nono, né, que ele fez essas relações dos filmes históricos, porque a gente consegue ver claramente uma separação, né, do nono, do filme falado, do Quinto Império e alguns outros filmes, que são todos roteiros originais que o Manuel escreveu, e que são muito menos numerosos do que os roteiros adaptados dos filmes que ele dirigiu. Então, digamos que se for para equalizar, para a gente dar um exemplo em números,
talvez os filmes originais, com roteiros originais, sejam da ordem de 30% e os adaptados 70%. Ou seja, o Manuel tem uma clara preferência por trabalhar com roteiros escritos em cima ou de livros que já foram escritos, romances, contos, etc., ou de peças de teatro. E é por isso que a classificação do Sérgio ela fica muito evidente e salta aos olhos quando você para ver os filmes no conjunto, porque os filmes históricos eles se ligam, né? Eles parece que eles não têm fim na narrativa que o filme propõe, certo? Eles vão se ligando um ao outro, e aí a gente pode fazer essa cronologia de uma maneira muito clara, começando justamente no nono, passando pelo Quinto Império, pelo filme falado, e pelo Cristóvão Colombo e Palavra e Utopia, que é anterior, exato. Então, todos ali do lado dos filmes históricos, que o Manuel mistura um pouco, né, com a própria história dele. Né? Tem os filmes que ele conta a história de Portugal, o lugar de Portugal dentro da Europa e dentro do mundo, né? São esses filmes históricos. E tem os ali que ele mistura com a sua própria história, né? Que também são roteiros originais, caso do Viagem ao Princípio do Mundo e O Porto da Minha Infância. Do outro lado dos roteiros adaptados, que são muito mais numerosos, e mesmo do lado dos roteiros originais, a gente vê que os originais eles não são tão originais assim, no sentido de que o Manuel ele não cria uma história a partir do zero. Raramente ele inventa uma história a partir do zero. Ele vai sempre se remeter a fontes escritas, como aqui no caso do nono, os escritos históricos do padre João Marques. Então, o Manuel ele tinha uma obsessão muito grande por sempre ter que se referir a algo que já foi publicado anteriormente, né? Essa necessidade de ancorar a sua reflexão cinematográfica em cima de uma reflexão ou de um pensamento prévio, feito ou por historiadores ou por atos jurídicos, como no caso do Dia do Desespero, que seria uma biografia dos últimos dias do Camilo Castelo Branco, que ele foi realmente nas atas de justiça, porque o Camilo se matou. Isso tudo ficou registrado lá nos autos da justiça, e ele usou esses autos para escrever o roteiro que contam como foi o assassinato, onde estava o revólver, o que a mulher do Camilo Castelo Branco falou, né? Então, todos esses roteiros, mesmo os originais, eles não são tão originais assim. Então, a gente já tem essa entrada, que é muito claro nos filmes dos 70% dos adaptados, né? Onde ele tinha até uma postura de escrita de roteiro que era bastante inovadora e muito ligada ao cinema moderno, que é pedir para uma escritora, né? Na maioria das vezes a Agostina Bessa Luiz, com quem ele trabalhou diversas vezes, ele chegava com a história, chegava com o argumento e falava: eu quero uma história que conte isso, isso, isso e isso. Né? Ele dava o argumento para ela desenvolvia isso em forma de romance, e, posteriormente, o Manuel escreveu o roteiro em cima daquele romance. Então, é só para exemplificar essa necessidade que ele tinha de sempre se voltar, né, para esses escritos prévios do cinema para escrever os roteiros dele. E com relação ao nono, especificamente, já que o Sérgio falou de ataques, né, dos ataques que o filme sofreu, para além desse ataque evidente, que a gente pode até entender um pouco, né, de contar a história de Portugal através das suas derrotas, né, dos momentos fracos que a nação portuguesa passou, embora o Manuel fosse alguém que sempre valorizasse tudo que Portugal já representou para o mundo, e ele fez filmes em cima dessa possibilidade de tentar elevar, né, de enaltecer os feitos portugueses, que é o caso do Convento e o caso do Cristóvão Colombo, Enigma, né, onde ele tenta ali num ataque de chauvinismo explícito dizer que Shakespeare não era inglês, Shakespeare era um judeu de origem portuguesa, que não se chamava Shakespeare, chamava-se Jacques Perrès, né, daí vem Shakespeare, Jacques Perrès. E no no Cristóvão Colombo a mesma coisa, com relação ao navegador italiano. Então ele tem esse pensamento, que é quase uma obsessão mesmo, de sempre tentar olhar para a história de Portugal e falar: olha como a gente foi importante para o mundo, né? E diversas coisas que restam até hoje para o mundo, seja ele lusófono ou não, vêm de Portugal. Mesmo então, aí, né?
Mesmo nesse filme. Exatamente, mas o filme foi realmente muito acusado de estar pegando a história pelo lado fraco, pelo lado dos perdedores. Mas o grande ataque que o filme sofreu, e isso eu fui saber quando eu estava fazendo as minhas pesquisas de doutorado, foi principalmente pelo lado formal, né? Que é o que assusta os portugueses e os espectadores mais desavisados do cinema do Manuel, que é essa rigidez da forma, né? E essa forma que foge de tudo que a gente pode ter na cabeça de cânones clássicos do cinema, seja ela no enquadramento, seja na montagem, seja na direção de atores, ou seja, o Manuel tem essa coerência formal e autoral, né, dentro da obra dele, que é sempre para atacar tudo que a gramática clássica do cinema colocou como cânone narrativo, visual, plástico ou qualquer cânone que seja. Então, o momento justamente mais atacado do nono, né, nessa questão formal, foi o plano inicial. O plano do traveling lateral, onde a gente, né, vê praticamente uma árvore, quase que voando, né, sem o solo, ou seja, a gente vê aquela árvore ali durante quase uns 5 minutos, e essa câmera que se move lentamente em torno dela, né, em torno da árvore, filmando apenas a árvore, e uma música meio grave, assim, né, uns acordes meio atonais e meio graves em torno disso. Quando o filme justamente estreou em Portugal, né, que houve o lançamento oficial, isso foi me contado por um crítico português. O jornal nacional deles, né, na RTP, das 8 horas, abriu com uma matéria em cima do nono. E o apresentador, no lugar de falar sobre o filme, falar alguma coisa sobre o filme, ele soltou a seguinte frase: o novo filme do grande diretor português Manuel de Oliveira começa com um plano de 5 minutos, onde ele roda em torno de uma árvore. Vamos perguntar para as pessoas na rua o que elas acham de um filme, se elas iriam assistir um filme que começa desse tipo, né? Ou seja, toda aquela coisa de fazer povo fala para assuntos que o povo não tem que falar nada, entendeu? Não cabe um povo fala nesse sentido. Então, assim, essa rejeição e essa discriminação que o cinema do Manuel sofreu, desde que o trabalho dele começou a se tornar recorrente e sistemático no cinema, né? Tanto que, para vocês terem uma ideia, o filme mais popular do Manuel, que os portugueses reconhecem e gostam, é o Aniqui Bobó, que é um filme dos anos 40. Ou seja, tudo que o Manuel fez depois é meio que rechaçado pelo espectador normal de Portugal. Então, o nono só veio dar mais um grãozinho de areia nesse mundo de incompreensão, né, e de ignorância, que isso não tem outro nome, isso é ignorância, e a falta de valorização que o Manuel sofreu a vida toda, né, principalmente a partir dos anos 60, quando a carreira dele se tornou mais sistemática, de não chegar às plateias dos cinemas portugueses e de ter aquela alcunha de ser um cineasta feito para fora. É um cineasta que faz filme para agradar francês, italiano, suíço, alemão, né? Que é justamente quem propiciou o cinema do Manuel de Oliveira de ser produzido ali quando ele estava já numa idade avançada. Então, sempre tinha dinheiro de fora para poder valorizar, para poder produzir os filmes que o Manuel propunha. Então, tem essa incompreensão, né? Esse misto de incompreensão e de ignorância que o Non acrescentou no desenvolvimento da carreira dele, que teve início, na verdade, em 1978, com O Amor de Perdição, que é uma adaptação do livro do Camilo Castelo Branco, que ele propôs de fazer uma adaptação literal do livro, do romance, ou seja, a gente consegue acompanhar o filme vendo com o livro nas mãos, né? Para vocês terem uma ideia de como que ele se apropriou desse texto e, no lugar de fazer como 99% dos autores de cinema que propõem uma adaptação literal, ou seja, de fazer o texto como um banco de dados, né? Onde você vai pensar ali dentro tramas, personagens, né? Situações, para escrever um roteiro, o Manuel ele foi na letra do Camilo, e ele filma quase que integralmente tudo que está escrito no texto do Camilo Castelo Branco, está no filme do Manuel, do Amor de Perdição. É um filme que recorre muito à voz em off, né, à voz narrativa, obviamente, para poder dar conta do calhamaço de texto que existe no livro original do Camilo Castelo Branco. Ele fez um filme de mais de 4 horas, que é uma versão para o cinema, de 4 horas e 20, mas o filme era uma encomenda de um canal português para a televisão.
Então o filme foi veiculado na televisão durante, não sei se semanalmente ou durante uma semana inteira, lá em 78. E vocês imaginem, botar um filme desse, não sei se vocês conhecem o filme, mas é assim, tudo menos algo que possa ser mostrado na televisão, né? Numa telinha pequena, onde cada episódio tinha basicamente 2 ou 3 planos, né? O filme se arrasta, o filme, ele é a temporalidade do Manuel de Oliveira de uma maneira assim, ao cubo, a enésima potência. Então, cada episódio tinha basicamente 2 ou 3 planos. Então, essa história do Nono, que aconteceu em 90, só veio corroborar a ideia de que o Manuel de Oliveira era um cineasta para poucos, que não interessava ninguém, só interessava os críticos lá de fora, ou alguns críticos portugueses, mas não era um cineasta para o público. Que o cinema que eles gostavam do Manuel é aquele lá de 1942, do Aniki Bobó. Ou seja, o Manuel sofreu com isso até o final da vida, né? Isso não foi um episódio isolado, é algo que marcou a obra dele de uma maneira constante, e que corrobora essa ideia de que realmente o cinema português é um cinema que cria forças através do seu calcanhar de Aquiles, que é justamente o fato de ser um cinema essencialmente de autor. Eu não sei como são os dados nos últimos anos, enfim, quando eu pesquisava cinema português de uma maneira mais profunda, Portugal produzia uma média de 10 filmes por ano, 10 longas por ano, e mais uns 10 curtas, ou seja, né, é uma coisa muito irrisória e muito ínfima. Desses 10 longas que Portugal produzia ali nos anos 90, 6 ou 7 eram filmes de autor, que tinham projeção no exterior, né, em festivais do exterior, circuitos de cinema de autor e cinema de arte, mas eram filmes que tinham quase que traço nas bilheterias. Eu tive o trabalho de ir atrás das bilheterias dos filmes do Manuel, do João Botelho, do Monteiro, e era uma coisa triste de se ver, porque são filmes que não conseguiam a marca de 1.000 espectadores. Né? Alguns filmes do Manuel não chegavam a 1.000 espectadores, não chegaram a 1.000 espectadores em Portugal. Obviamente, a gente tem que pensar na dimensão de Portugal, que é a metade da cidade de São Paulo. Né? Tinham 10 milhões de habitantes nessa época, com um parque exibidor muito menor, mas mesmo assim é algo a se pensar, né? Algo muito drástico que um filme português dessa importância, dos do Manuel de Oliveira, ou do Monteiro, ou mesmo do Pedro Costa, não chegava a 1.000 espectadores. Né? Então tem essa ideia que, ao mesmo tempo, é a força do cinema português, que é o que faz com que ele seja falado no mundo, discutido, pensado nos meios acadêmicos e tão respeitado em festivais, etc. Mas é um cinema que não chega no público. Né? Tem como o João Bernardo da Costa falava, existe esse divórcio eterno entre público e cinema português. Posso aproveitar o gancho? Claro. A gente fazendo essa amostra, é interessante, enquanto brasileiros, né, assistir esse filme, sobretudo um filme que fala das conquistas, da colonização, né, portuguesa. É muito frequente a gente, às vezes, colocar na posição do colonizado, né? Mas eu achei, durante a pesquisa para a amostra, uma coisa muito interessante, que foi ver as semelhanças entre a nossa cultura e a deles, né? Então, essa coisa da recepção do cinema na sua própria casa, né, nacional, eu fui assistir alguns vídeos, né, de debates entre críticos portugueses, realizadores portugueses, e eu parecia que era um debate no Brasil, porque essa questão assim precisamos fazer filme para público, é uma coisa muito esquizofrênica até, porque muitas vezes o argumento que se tinha era esse, assim, não, nossos filmes são chatos, nossos filmes são lentos, nós precisamos fazer filmes para alimentar o mercado. Até que vem um e fala assim, que mercado? Né? Porque aí o outro diz assim, o que a gente tem aqui que mais vende é Manuel de Oliveira. Porque é o cara que vende para fora, né? Então, é uma coisa... talvez a gente tenha herdado, eu penso, assim, daí já é inferência da minha cabeça, mas um pouco essa mania de se diminuir, assim, de achar que é ruim de partida, né? Já tomar como essa derrota, né, eterna como um fardo a ser levado, como se a gente não pudesse abandonar esse fardo, né? E nesse sentido eu acho que a gente aprende muito com esse cinema, porque ele faz um pouco desse fardo até um mito que
se deve carregar, porque se não fosse essa derrota de São Sebastião, não haveria o mito. Da derrota vem o mito, do mito a Do verdade. mito vem a verdade. Então, é quase um beco sem saída, porque daí só resta a gente com aquele olho ali, preso, olhando a derrota, porque é tudo muito bonito, mas é triste também, né? Eu lembro sempre do João César Monteiro, né? Do Branca de Neve, que ele fez um filme todo com tela, pontas pretas, né? Não tinha quase imagem, e depois falaram: o senhor não se importa com a opinião pública? Ele: eu quero que a opinião pública se, né, F pontinhos. Depois, e o público português? Eu quero que o público português se pontinhos. Enfim, chegava a esse extremo. Ele falava do Manuel, tem uma entrevista dele que ele fala do Manuel, que o Manuel é um cineasta grande demais para um país pequeno demais. Que Portugal é muito pequeno para um monstro, um gigante como Manuel. Então tem duas opções: ou você diminui o cineasta ou você aumenta o país, né? Aumentar o país não é possível, então vamos diminuir o cineasta. Ele faz uma provocação, assim, faz uma picardia. A Espanha não deixou aumentar o país. Mas só para voltar nessa coisa do primeiro plano do nono, e aí eu termino para a gente conversar. Na verdade, o Ismail, que propõe uma análise, né, um trabalho de deciframento dessa imagem inicial, e ele evoca a figura do enigma. E aí, se a gente for pensar a figura do enigma, né, como algo que precisa ser investigado, que precisa ser trabalhado, pensado, refletido, ela acaba sendo quase que uma mola mestra da obra do Manuel de Oliveira. É algo que é recorrente nas obras dele, né, essa ideia do deciframento, do plano que precisa ser decifrado, ou de personagens que estão ali fazendo, às vezes, de figura enigmática e que guardam sempre alguma coisa, um segredo, alguma intriga escondida, né, que os filmes ou revelam ou não revelam. O exemplo disso máximo é a continuação do Buñuel, que ele propõe, que é o Sempre Bela, né, que parte do princípio de que ele volta ao filme 40 anos depois para revelar o enigma sobre o qual o Buñuel nos havia deixado, que era uma intriga do filme original, que é se a moça, a mulher que era prostituta nas horas vagas, se o marido dela ficou sabendo ou não que ela era prostituta, através do melhor amigo dele, que sabia que ela era prostituta, e se ele contou para ele ou não. Então o Buñuel termina com esse enigma, né? com essa dúvida na cabeça do espectador. A gente vê uma lágrima no rosto do marido, que está paralisado, enfim, ele não está se movendo, não está falando, nem nada, mas a gente vê uma lágrima no rosto dele, depois que o amigo sai de dentro do quarto, né? E a gente fica nessa dúvida se ele ficou sabendo ou não. Então, 40 anos depois, o Manuel volta ao filme para tentar resolver esse enigma. Só que ele, fazendo o filme, escrevendo o roteiro, etc., e aí é quase que uma anedota que reforça a construção do filme, que ele não conseguiu a Catherine Deneuve para retomar o papel da Bela da Tarde. Ele conseguiu o elenco inteiro, né, principalmente o Michel Piccoli, mas a Catherine Deneuve não aceitou retomar o papel, e ele pegou uma outra atriz. E aí, no meio do filme, a história muda, né? Existe essa ideia de que o enigma será revelado, mas em diversos momentos a biologia, que é a outra atriz, ela fala: mas eu sou outra mulher, eu não sou mais aquela mulher, eu mudei, eu sou outra pessoa agora, certo? E aí o cinema vai tomando uma dimensão, esse enigma vai tomando uma dimensão, e o Manuel termina o filme sem explicar o enigma, né? Ela levanta, sai da sala, bate a porta, e ele bota um galo para passar na porta do quarto de hotel onde eles estavam, e o filme termina aí. Ou seja, a figura do enigma, ela continua, ela é algo que ela não pode ser revelada, ela não tem capacidade de ser revelada através dos filmes. E se a gente for contar dentro das obras do Manuel, sempre tem ali uma figura que é enigmática, que merece ter a vida investigada, né? No caso do Shakespeare ou do Cristóvão Colombo, né? Então tem toda uma obsessão pelo enigma, pela figura do enigma, por algo que precisa ser desvendado ou investigado, que nos leva, acho que levou, na verdade, o Ismail a propor essa ideia do enigma para justificar esse plano inicial aí, que, se a gente for pensar, realmente não tem nenhuma explicação lógica ou no âmbito do roteiro que justifique aquele plano não ser uma chegada na África, né? Eles estão chegando na África e estão vendo aquela árvore ali. Assim, mas a figura do enigma como algo que não pode ser revelado e não pode ser conhecido,
ela continua, né? E se a gente for pensar a própria trajetória do Manuel de Oliveira, né, de ter feito filmes até os seus 106 anos, 107 anos, é o próprio enigma, né, gente? É quase que ele incorpora essa figura de uma pessoa que consegue viver e trabalhar para além de 100 anos e continuar lúcido, continuar ali inteiro, né? Então o próprio enigma é a própria longevidade do diretor. Ele fez mais filmes depois dos 80 do que antes. Com certeza. Bizarro. Então é isso. Podemos conversar sobre os pontos aqui falados ou não. Ou sobre outros. Só queria comentar que isso me lembrou que você falou que troca a atriz no filme do Manuel de Oliveira, o próprio Obscuro Objeto do Desejo. Também troca a atriz, Parece que foi melhor não ter tido, né? O filme seria outro, né? Seguramente o filme seria outro. Talvez ele tivesse, não sei, revelado o enigma, ou talvez não. Mas o fato de não ter conseguido a Catherine Deneuve, e o Manuel é muito honesto nesse tipo de coisa, ele fala, eu não posso achar que eu estou enganando o meu espectador, né? Se eu mesmo não estou sendo enganado. A biologia não é a Catherine Deneuve, né? Existe uma diferença de um erro de pessoa, para usar um termo jurídico. Então eu não posso enganar o espectador disso. E aí o roteiro do filme foi transformado a partir do momento que ele não conseguiu a própria atriz do filme original, né? Tenho uma pergunta. Só que vocês sabem se aquele texto do Non que o soldado está morrendo fala, se é desse padre de Porto? Não, é do Padre Eu Vieira. acho que é do Padre Esse é do Vieira. Padre Vieira. O nono é extraído O de um Cavaleiro sermão. Delirante, né? É extraído de um sermão do Padre Vieira. Tem uma transcrição maior dele no livro, justamente de onde tem esse texto do Ismael, onde ele fala do enigma, que é um livro lançado pela Unifesp, organizado pela Caroline, sobre Manuel de Oliveira. Foi lançado no ano passado, uma capa amarela, que lá tem uma transcrição maior. E o non, né, o non é do Padre Vieira, e a Vanglória de Mandar, que é esse subtítulo, né, é um excerto dos Lusíadas, que ele tirou dos Lusíadas. Ele junta ali os dois, né, num esforço referencial, como o Manuel sempre tem, ele junta os dois momentos no título do filme. Alguma pergunta, colocação? A gente pode também abrir, talvez o Sérgio fez referência com alguns outros filmes do Manuel. Eu tenho mais uma... Enquanto ele falava da árvore ali, do plano circular na árvore, né? O João Bernardo até inventa ele tem uma interpretação para isso, porque fala da circularidade de todo o filme, lá já está exposta ali no primeiro plano. Mas eu lembro que quando eu fui ver O Dia do Desespero, na mostra, quando passou na retrospectiva, alguns amigos, O Dia do Desespero está nessa aqui? Não, que é esse filme dos últimos dias do Camilo Castelo Branco. E alguns amigos, ele começa com um plano de 7 minutos com uma roda de uma carroça e não acontece nada. Aí é o típico filme que eu gosto. Aí eu fui lá ver, porque eu já sabia o que eu ia encontrar, né? Claro, é uma carta que está sendo lida. A roda está ali, a câmera está acompanhando a roda, e ele vai, minha querida Amélia. E começa, e é uma maravilha de poema ali. Então acontece muita coisa. Né? É um pouco de ignorância. É que a gente mesmo. não está acostumado que a palavra mande nada. tanto, né, no cinema. Exatamente. E no cinema do Manuel, justamente a utopia da palavra que manda. Né? É a palavra que manda, não é mais a imagem. E essa coisa que você mas falou... a imagem também tem valor, né? Claro, com certeza. Porque eu ficava reparando na sombra da roda, conforme é engraçado pensar nisso, conforme a entonação da carta mudava, a sombra mudava também. Uhum. E entrava mais sombra, aí você... Nossa, agora a carroça está em outro lugar. É aquela velha, bizarro, aquela velha coisa que o Pasolini fala de que a enunciação ela pesa no cinema justamente quando a câmera está estática, né? Quando você sente realmente o entorno do quadro. Quando você dá para notar o entorno do quadro, né? Quando a câmera está móvel, está solta, que avança, retrai, sobe, desce, você nem presta atenção nela, mas a enunciação ela pesa justamente quando ela está parada, quando ela está estática. Mas você falou essa coisa da avó, quando assina-se o prontuário, né, do Cabrita, que a voz fala o que a imagem mostra.
Isso eu acho que é um procedimento tipicamente do cinema moderno, que o Manuel usou bastante, Godard que é fazia quase muito uma isso. ideia de realmente da redundância mesmo. Ele busca a redundância. No Vale Abrão é muito isso. O Vale Abrão, que é adaptado de um livro, de um romance da Agostina Bessa Luiz, que é esse romance um desses romances de encomenda, e é exatamente isso. A voz em off vai lendo o texto narrativo, né, o texto literário, e a imagem mostra. Então tem um momento em que o personagem da Emma está subindo uma escada, né, para visitar umas tias lá da família dela, e o texto fala: e Emma subiu a escada, claudicando, porque ela era coxa, e parou no alto e se maravilhou com a sua imagem no espelho. Logo depois que a voz fala isso, a gente vê a mesma imagem, ela subindo a escada, mancando, e ela para na frente do espelho e se extasia. Então, o filme é todo em cima o Vale Abrão, principalmente, é todo em cima dessas redundâncias. Não é aquela coisa mais da hierarquia do cinema clássico que a gente tem, que é, se a imagem mostra, a voz não precisa dizer, né? Quase uma coisa da economia mesmo, vamos acelerar a coisa. Aqui ele quebra com essa hierarquia, então a voz fala e a imagem mostra, né? Não tem uma escala de valores sobre quem é mais importante e quem não é. E quando eu digo que talvez a utopia da palavra que manda, porque justamente nas adaptações literárias, o Vale Abrão, o Amor de Perdição e o Benilde, na maioria das vezes, tem quase que uma ideia de que existe uma imagem suporte, apenas uma imagem que serve de suporte, para que o texto literário possa se desenvolver na sua temporalidade. Então, o texto é lido, né, de uma maneira muitas vezes lenta, de uma maneira quase que com uma clareza metálica, como o Manuel costumava dizer. Eu gosto quando o texto é dito com uma clareza quase metálica, e a imagem está ali simplesmente para deixar o texto acontecer, né, para deixar o texto se desenvolver na temporalidade que o autor e na poeticidade que o autor do texto original pensou. Então, eu identifiquei muito isso na minha tese, assim, de tentar pegar essas imagens que são meros suportes para que o texto exista, né? E aí uma imagem ela é anódina, ela é um plano qualquer, um plano de preferência numa profundidade de campo, onde você não tem nada que chame muito a atenção, ou isso que o Sérgio falou do Dia do Desespero, que é a roda rodando, né? Ou o início E é como se a nome. câmera tivesse estática também, né? Porque a câmera está acompanhando a roda, Sim, o que sim. muda é todo... Parece que, enfim, tem uma tela rodando por trás. Mas na verdade, eu desenvolvi um outro pensamento em cima dessas imagens iniciais do Manuel, que elas funcionam quase que como um escudo para a narração, né? O Manuel bota uma espécie de mamute no início dos filmes dele, né? Uma coisa que é de difícil transposição, que funciona às vezes como um escudo para um espectador mais desavisado, porque é uma demanda que ele exige do seu espectador. Ele fala: se você consegue vencer essa barreira inicial dos meus filmes, que é alguma coisa que às vezes incomoda, né, pela temporalidade muito expandida, por um texto muito literário, aí sim você consegue adentrar na ficção. Você pode se desenvolver ali no meio, mas você primeiro precisa parar essa barreira. E essa organização do escudo, ela vai ter no Nono, vai ter no Dia do Desespero, vai ter no Porto da Minha Infância, onde o filme começa com... Kit Inverno também. Kit Inverno fica um passo do filme só lendo um texto sobre o Dom Sebastião. Tá, mas eu estou falando especificamente das imagens que abrem os filmes, né? As imagens que começam os filmes. O Porto da Minha Infância, que é essa história sobre a vida do Manuel, sobre, né, a sua infância, a adolescência, a trajetória dele com relação à cidade do Porto, começa com um maestro, um plano de um maestro, né, uma contre-plongée, um maestro de costa, regendo uma orquestra que a gente não vê, e o maestro fica ali durante uns 6 ou 7 minutos regendo essa orquestra, né, com esse plano desse maestro de costas, assim. Que tem uma justificativa, enfim, porque o Manuel tinha visto esse maestro num concerto, tinha achado maravilhoso, e aí, para tentar contar as memórias dele, ele buscou a última emoção que ele teve na vida, que era ter visto esse maestro. Então ele bota isso no início do filme. Mas tem toda uma conformação ali de escudo mesmo, de tentar empurrar o espectador para fora da construção narrativa, que é algo sucessivo e realmente recorrente mesmo, de um filme para o outro. O Sapato de Cetim também, né? São 7 horas e pouco, começa com a entrada dos espectadores num teatro, depois abre a cortina, a gente fica se perguntando: o que é isso? Que ele vai... Depois é uma tela de cinema, começa uma projeção, no meio do teatro, enfim, o que é, né? O que é? É esse mamute que você falou um pouco, né? Bem que o filme todo é um mamute nesse caso, né? De difícil transposição. É complicado. Não, é maravilhoso, mas é nesse sentido, né? Que
É uma obra que exige muito. Que é talvez a cereja do bolo nessa vontade que ele sempre teve com relação aos textos, de se aproximar ao máximo do texto original. Assim. Na época do Amor de Perdição, ele falava, eu queria simplesmente filmar um ator parado, em pé, falando o texto. Né? Aí, de preferência, um do lado do outro, então, eu sou o Simão. Simão Botelho chegou e falou não sei o que. A Teresa de Albuquerque, do lado dele, responde. Os atores parados, em pé. Plano do corpo todo, certo? Muitas vezes olhando para a câmera. Né? De preferência olhando para a câmera. Então, o sapato de cetim, no qual ele colocou algumas pílulas ali que não existem no texto original, mas são poucas, assim como no Amor de Perdição, é quase que essa concretização máxima de um desejo radical do cinema, né? Que é fazer como diz o Maurício Blanchot, um filme intervalar. Que às vezes é literatura, às vezes é cinema, na maioria das vezes não é nenhum dos dois, é um filme que está ali no meio termo, né? Ele resvala de um para o outro. Um cinema que tem uma visão de cinema que precisa se ancorar nas outras artes, né? Não é puro, né? Mas é interessante porque, agora eu vou trazer um exemplo de um filme que está aqui na mostra, né? Porque vocês citaram vários filmes, talvez não tão recentes assim, né? Mas a gente tem aqui o Inquietude, de que ano que acho que é? 98. Que ele é muito interessante, que ele parece que ele parte da premissa de usar obras literárias e uma peça teatral, né, para fazer um filme. Então ele usa 3 peças, né? Então a primeira parte do filme é uma peça, a segunda parte do filme é um conto, a terceira parte é um... Isso é uma montagem textual, na verdade. A primeira é uma peça de verdade, depois é um romance e depois é um conto. Só que a história do filme, diegeticamente falando, é a história do romance que dá origem a, 3/4 do filme, que é o recheio. O início é uma peça de teatro que os personagens do filme vão assistir e que a gente só fica sabendo isso depois que o pano cai. Né? A princípio, a gente está vendo a história daquele pai, daquele filho ali, enfim, uma história meio de relação pai e filho. Esses personagens somem, a gente tem esses personagens principais ali, um filme de época, e no final, uma personagem do filme de época conta uma história que é quase uma fábula, que é o que a gente vê a imagem no final. Então, ali as fontes são muito claras, né? Desculpa. Não, mas, por favor. Ele está repetindo o meu caso um pouco, né? O meu caso também tem essa estrutura tríptica e o primeiro pelo que eu lembro, é uma peça, né? É uma peça. Depois é a mesma encenação do José Régio, justamente. Depois é a mesma encenação em velocidade, em 4 vezes, acho. É toda a mesma história, a gente vê de novo tudo em 4 vezes. E depois a história de Jó, né? É bizarro. É que ele consegue usar os recursos da própria diegese para encadear, parece, essas 3 histórias que são independentes, né, literariamente. E o que é mais interessante é que se você cai no erro de pensar que isso faz dele um cineasta que isso enfraquece o cinema, né? Que talvez que ele esteja mais interessado na literatura do que no cinema, isso é um erro, porque a forma do filme que decorre disso é muito inventiva, né? Se você for pensar, todo o cinema que brota dessa fusão que ele faz entre literatura, teatro, até as artes visuais, né, na composição, é um cinema totalmente novo, né? Mas aí eu vou tentar relativizar um pouco o gênio do criador. Não que Manuel não seja gênio, mas enfim, ele é um gênio ajudado, né? Como todos os grandes gênios, muitos são ajudados. Em parcerias. O grande mérito do Manuel de Oliveira foi ter trabalhado durante muitos anos com um senhor que é acreditado como conselheiro literário nas obras, que nunca teve o crédito de co-roteirista, mas na verdade é o que ele era, talvez até roteirista em sentido amplo, que é o Jacques Parcy, que é um francês que morou em Portugal, que conhece muito bem literatura portuguesa, etc., que era quem, na verdade, lia os romances para o Manuel adaptar. Né? Então, na verdade, quem lia os romances, quem marcava, quem fazia uma espécie de resumo da obra era o Jacques Parcy, né? Que era um professor de literatura francesa, literatura portuguesa também. Então, ele meio que já direcionava o olhar do Manuel e falava, isso aqui pode ser interessante e tal, e o Manuel batia o martelo final, né? Que é o caso do Divina Comédia, principalmente, que também é outro filme desses de montagem textual, né? Ou seja, junção de diversos textos diferentes, de origens diferentes, de autores diferentes, de épocas diferentes, mas que juntam ali como um hipotexto
de um hipertexto que vai ser de uma maneira mais ou menos unificada, né? No Divina Comédia, fica praticamente impossível, na maioria das vezes, a gente saber o que é texto do Dostoiévski, o que é da Bíblia, o que é do Nietzsche, né? Que são as referências principais, as obras principais. Obviamente, o filme se abre com uma reencenação do Crime e Castigo, então a gente reconhece o personagem do Raskolnikov, da Sônia ali, só que depois o filme vai virando um acúmulo de referências que a gente mais não consegue entender muito bem de onde está vindo, né? Mas tem uma base ali, que é literária principalmente, e que mistura as referências e os personagens, tanto históricos quanto bíblicos. Então, às vezes fica mais difícil de você identificar a fonte, mas ela existe, né? E principalmente, é isso que você falou, de criar uma unidade dos filmes em cima de textos diferentes. O grande exemplo disso, gente, e talvez um exemplo melhor da história do cinema, é o que ele faz com a tetralogia dos Amores Frustrados, que ele chamou de tetralogia dos Amores Frustrados, a crítica, na verdade, que é juntar os textos dos filmes desde 72, do passado e presente, até o Francisca, de 81. Nesse meio tem o Amor de Perdição e tem o Benilde e a Virgem Mãe, que poderia se completar com o Sapato de Cetim, que também é uma história de amor frustrado, de amor que não se consuma. Então ele pega esses diversos textos que são totalmente diferentes entre si, tanto no estilo quanto na origem, e ele consegue fazer uma espécie de progressão temática e formal em torno de temas como a impossibilidade da realização do amor romântico, né? Do misticismo, da loucura, né? Ou seja, os temas e as formas, elas passam de filme para filme, sendo que cada livro e cada peça de teatro veio de um universo diferente, de uma época diferente. E o Manuel juntou isso tudo que deu essa tetralogia dos Amores Frustrados, que infelizmente são filmes que são invisíveis hoje. O Amor de Perdição, eu nunca vi uma cópia, não sei se você já viu. Decente, não. Eu nunca vi, eu não. vi em película. Eu nunca vi cópia em cinema, nunca vi. Passou na retrospectiva, acho que você não estava. Não estava. Então, assim, na retrospectiva de 2005, acho. Todas as cópias em DVD que são feitas do filme do Manuel são todos depois da tetralogia. Então, essa pérola, né, da obra do Manuel, ela está desconhecida, assim, está jogada em algum porão de alguma cinemateca aí que a gente não tem muito acesso. É uma pena. O Divina Comédia teve a ajuda do padre João Marques também. É um outro filme que é o mesmo que ajuda ele nos textos históricos aqui, no NON. E é uma coisa que o Manuel fazia sempre também, só para reforçar essa ideia de tentar aproximar ao máximo o filme do texto literário, que é algo que isso eu vi com os meus olhos, o roteiro do filme A Carta, que é um filme de 99, que é a adaptação de um livro do século XVII, da Madame de Lafayette, uma história meio água com açúcar, assim, para garotas, uma Jane Austen anterior. O Manuel, o que ele fazia? Ele pegava o texto original, que é um texto curto, não é um texto muito longo, que é um romance, na verdade, e ele tirava xerox do filme, do livro, da página do livro, e colava na página de roteiro. Ou seja, ele tinha essa ideia de que ele não ia facilitar a vida do ator, né? Ele ia dificultar, justamente, que ia dar um texto escrito no século XVII para um ator falar contemporâneo, numa mise-en-scène que é, ao mesmo tempo, de hoje em dia, mas é do passado, porque essas pessoas, principalmente do A Carta e do Vale Abraão, dois filmes ali que são similares nesse sentido, essas pessoas elas pertencem ao mundo contemporâneo, porque, enfim, elas andam de carro, elas falam no telefone, elas veem TV, mas os atores eles se movem de uma tal maneira, né, eles são dirigidos de uma tal maneira, que você fica pensando, eles não são gente de hoje, eles não são pessoas que vivem no nosso mundo, né? Eles estão com outro registro, eles vêm de um outro lugar, né? E esse lugar é essa referência desse texto original que o Manuel transporta de uma maneira quase que na íntegra pro filme, né? E a Chiara Mastroianni, na época, que é a atriz principal da Carta, ela usou uma imagem que é muito reveladora do que é a direção de atores segundo o Manuel de Oliveira, que ela falou, esse texto para mim é como se fosse um espartilho, é como se fosse algo que prendesse meu corpo de uma tal maneira e me impusesse uma maneira de estar em cena que eu nunca poderia ter um gesto naturalista dizendo um texto desse, né? Um texto do século XVII, onde a mocinha da história, que se apaixona por um outro homem enquanto ela é casada, e mesmo quando o marido morre, ela resolve não se entregar a esse homem que ela ama,
porque ela tem medo que ela caia na boca do povo, basicamente, que a moral dela fique abalada. Então ela resolve se exilar na África e virar missionária, né? E ela fala, isso para mim e para todos os atores que estavam comigo no set, é algo como se a gente fosse tolhido realmente na nossa tendência a ter uma atitude naturalista. Por isso que o filme fica essa coisa meio impostada, com os gestos meio esquisitos assim, dos personagens, porque o texto não permitia, né, que ela tivesse uma atitude ou contemporânea ou naturalista. Ela e todos os atores, claro. Então tem essa amarra mesmo, essa imposição quase que de pegar o corpo do ator e de amarrá-lo, né, para não deixar o ator saindo fazendo gestos que ele traga ou da influência teatral que ele possa ter, ou de algum outro tipo de cinema que não seja esse cinema do Manuel que corta os gestos, né, que elimina os gestos na maioria das vezes. E aí, com relação à Divina Comédia, o Manuel falou isso várias vezes, ele falou que ele achava terrível o jeito que a Maria de Medeiros atuou, porque ela era uma atriz que ela dava um texto muito naturalista. Então, quando ela ia fazer as falas, ela revirava os olhos e tentava quase que cair no chão, como se fosse uma atriz de teatro mesmo. Ele falava, que isso é péssimo. Essa é a descrição do naturalismo, que ele não gostou, né? É um naturalismo afetado. Afetado, né? Exatamente. Então, um pouco do enigma também, né? Se você consegue perceber o estado interior do personagem, você tem uma informação a mais. Quando ele parece opaco, ele é mais misterioso. Tem uma atriz loira dele, eu não lembro o nome agora, ela é muito misteriosa, né? Eleonor Silveira? Deve ser Eleonor Silveira, que não é loira, mas de olho azul. Castanho claro. No filme falado, ela é a única menininha. Eleonor Silveira. Ela passa esse enigma pra mim. Que é outra coisa que uma prerrogativa que o Manuel tem, que é de transformar não atores em atores. O caso da Eleonor Silveira é um caso clássico, que ela não é atriz, ela nunca trabalhou em nenhum outro filme, a não ser um ou dois, mas que não tiveram muita repercussão, e não se pode dizer que a Eleonor Silveira não seja uma excelente atriz, né? Dentro dos filmes do Manuel de Oliveira, ela super funciona, né? Um pouco mais do que o Ricardo Trepa, que é o neto dele, que está no Quinto Império, que ele faz o rei. É o rei Sebastião. Então, às vezes ele funciona melhor, às vezes não tão bem. Quando ele fala em português, acho que até ele funciona. Quando é um texto mais rígido, quando é um texto um pouco mais naturalista, ali ele samba. Mas é isso, ele tem essa prerrogativa de transformar essas pessoas que não são atores e moldá-las a uma tal maneira que elas ficam a imagem da mise-en-scène deles. E aí, do Manuel. E a partir daí, isso é exportado para outros diretores, que é o caso da utilização do Sintra, numa série de outros filmes onde o Sintra aparece. E quando eles chamam o Luiz Miguel Sintra para atuar, diretores portugueses, espanhóis, enfim, franceses, eles não querem só o Sintra, eles querem o jeito Manuel de Oliveira de ser, né? Que é um pouco o caso da Religiosa Portuguesa também, do Eugene Green. Aliás, até as críticas a esse filme, uma crítica que eu li um crítico português, Luiz Miguel Oliveira? Acho que não, mas uma crítica que atacava muito a Religiosa Portuguesa, do Eugene Green, porque é como se ele quisesse fazer um retrato de Portugal, que é meio que aqui no Brasil a gente reclamaria de um gringo que viesse para fazer um filme sobre carnaval e futebol. Então ele lá em Portugal foi filmar as paisagens de Lisboa, o fado, e a Leonor Baldac, que é a atriz que trabalhou em muitos filmes do Manuel de Oliveira, ele praticamente pegou a Leonor do Manuel para fazer a personagem que ele queria. Então, é que até eu tenho a minha tendência a perdoar um pouco, assim, porque é como se fosse um charlatanismo às avessas, assim. Eu acho que nem charlatanismo, acho que é um fetiche mesmo, né? De uma imagem que você admira pra caramba, de uma noção de cinema que você, sabe, que você concorda e divide, e nada mais normal do que você trazer os atores que fazem parte desse universo para trabalhar no seu filme, né? Eu acho que é totalmente legítimo, assim. Inclusive esse filme A Carta eu não assisti, mas pelo que eu sei ele tem bastante relação, assim, com a Religiosa Portuguesa pelo enredo, né? Tem, essa história da menina que resolve não sucumbir ao amor por um homem que é um galanteador da sociedade, etc., porque a mãe dela, na verdade, dá uma condenação moral para ela no leito de morte. A mãe fala, eu já sei que você está apaixonada por esse outro homem e tal, e eu não quero que você sucumba
a essa paixão que pode atingir a sua moral. Nesses termos. É exatamente essa cena da condenação da mãe para a filha que eu tive acesso a uma das páginas do roteiro e era exatamente decalcado do Madame de Lafayette, do século XVII. E aí, depois que ela decide se exilar na África. Então, como se com esse anacronismo temporal, é como se Manuel buscasse uma legitimidade mesmo para contar essa história no mundo de hoje, né? Você não acreditaria nessa história se ela fosse feita com naturalismo, né? Com atores que falam de uma maneira como os jovens de hoje falam. Então, essa mulher, ela não fala, ela não se mexe, ela não se move, ela não anda como as mulheres do nosso mundo. Por isso que a gente aceita que ela prefira ir para a África, virar missionária, do que amar o homem que ela... Essa questão do anacronismo, agora viajando um pouco das minhas reflexões sobre Manuel, talvez vocês saibam discorrer melhor sobre isso, porque a impressão que eu tenho é que ele tem uma preocupação assim, com a exegese do texto, assim, é quase como se... E aí também empresta um pouco do que o Green fala sobre a pesquisa do que na palavra traz de verdadeiro para que se conheça o mundo, sobre sinais mágicos que você pode ter no texto. E daí entra o que ele falou, né? Como se fosse importante você manter a rigidez na forma com que o texto é falado, para que o texto aflore na sua maior profundidade possível, né? A enunciação. Então daí a preocupação que o Pasolini fala, né? Com a câmera fixa e tal, e também o ator do espartilho, né? Para que o texto ganhe o maior peso possível, para a gente poder ver algum sinal, né? Straub, né, também. Straub também. Straub tem isso. Agora, o negócio da Leonor Silveira não é só nas falas, né? Ele exige uma marcação especial do ator também enquanto o ator ouve. Porque até eu lembro que teve gente que achou que a personagem da Leonor Silveira no Singularidades, de uma rapariga loira, que é aquela que não contas ao seu melhor amigo, que não conta ao seu familiar, você conta a um estranho, então ela é estranha. Todo mundo achava que ela era cega, todo mundo não. Vários acharam que ela era cega. E eu tive com ela num barco bizarro, um festival que fez um passeio de barco na Amazônia. Você estava? Não, mas eu... E teve e a gente... Um amigo meu perguntou para ela, você é cega no Singularidade? Ele, não, imagina. E não é, claro que não, porque tem hora porque os atores que eles olham para um ponto fixo. E falam, dialogando, que não né? Ela está de lado, ele é o Ricardo Trepa, eu sou Leonor Silveira, enquanto ele fala, a Leonor está assim, para um outro, olhando fixo. Mas às vezes ela leva o olhar, enfim, dá para ver que ela não é cega. Mas esse tipo de marcação muito rígida levou as pessoas a acharem que ela era cega. Remete um pouco à iconografia católica, estatuária, em que uma santa, por exemplo, ela não olha, não retribui olhar, né? Ela olha, achei bonito que ela falou da exegese, é uma interpretação quase religiosa. O João César Monteiro tem parece que é uma coisa bem explícita nesse sentido, assim, no As Bodas de Deus, que é engraçado, que a atriz que faz a Joana, tem uma hora que ela vai descrever um momento em que ela presencia um terror, e é quase como se fosse uma encarnação da Virgem Maria, assim, um momento em que ela fala assim, não, enquanto tudo aquilo estava acontecendo, eu fiquei com os olhos abertos assim. E ela reproduz aquele momento desse jeito, como que é possível que a câmera... e daí vem a possibilidade do recurso de enquadramento, né? Porque se os meus atores estão olhando para o infinito enquanto conversam um do lado do outro, eu não preciso fazer plano contra plano, né? Então, toda a decupagem que decorre, né? É muito interessante. A montadora do Manuel, com quem eu tive contato, ela falava isso, que às vezes era impossível você fazer uma tentativa de uma montagem um pouco mais fluida, porque ele não fazia os planos. Ele não fazia plano e contraplano. Ele já filmava a conversa de uma maneira só, né, de um plano fixo, ou cada um falando no momento, como no caso do Francisco, que tem isso, e depois não tinha como montar, então não tinha, ele já cortava na câmera, né? Então, para evitar que a montadora traísse ele, não que ela fosse fazer, porque ela já estava acostumada com o estilo dele, mas para evitar qualquer possibilidade de fazer alguma coisa um pouco mais naturalista ou realista, ela
ele já não fazia, já não filmava. Espartilho também vai para montadora. Exato. Mas ela... Muito a rigidez. Né? E outra coisa que essa montadora me contou que eu achei impressionante é que nos primeiros 5 filmes que ela montou com o Manuel, desde 85, desde do Soulier de Satã, o Manuel assinava a montagem. Né? Então, montagem do filme, Valéry Loiseleu e Manuel de Oliveira. E aí aquilo incomodava ela muito, né? Porque ele falava, poxa, eu trabalho com um cara 3 filmes, 4 filmes, ele nunca deixa eu assinar. Aí no nono, realmente eu acho que ela, primeiro que ela assina sozinha, ela falou, se você não deixa eu assinar sozinha a montagem, eu não vou fazer. Aí ele concordou e aceitou. Mas porque ele ficava na mesa de montagem, e era manivela ainda, né? Ela ficava lá montando e ele botava a mão em cima da mão dela. E ela quando ela tinha uma tendência em cortar, né, o plano, de qualquer que seja a temporalidade, ele falava, não, deixa mais. Então, essa ideia da mão do diretor em cima da mão da montadora, eu acho fantástica, assim, porque é isso, ele quer que o espectador tenha uma impressão daquilo, ou um incômodo daquilo ali, que seja ligado à temporalidade, né, dilatada. Tem a coisa também de já pensar na montagem durante a filmagem, né? Que no Manuel é bem evidente, acho. Então, daí acho que faz sentido ele se creditar também, né? Ele colocar crédito para ele, enfim. Mas isso, depois de um tempo, ela falou, ou você para de assinar, ou eu não assino mais. Aí ele concordou. E depois de então ela assina sozinha a montagem. Alguém tem alguma colocação a mais? Vocês teriam algum comentário daquela cena do africano fugindo, gritando, chega a interromper o tiroteio? Você tem alguma coisa? Não, acho, sei lá. É um outro enigma. Não... Acho que é um pouco o horror da guerra também, né? A demência da guerra. Né? O que faz? Um cara segurando as tripas e correndo. Né? O que a gente tem que evitar em alguns momentos é tentar criar uma interpretação que seja voltada para o lado ou do racismo ou da chacota, né? Claro. Com o cara que está sendo vítima ali da coisa, como foi o que aconteceu com o filme Falado também. Outro filme do Manuel foi bastante atacado em Portugal, principalmente. No filme Falado, não sei se vocês se lembram, ela está fazendo a viagem de barco, né? Parando em diversos lugares do Mediterrâneo. E no momento em que elas estão entrando no Oriente, elas descem, a mãe e a filha descem, acho que no Egito, talvez, ou na Turquia, e a menina, o comandante compra uma boneca e dá para a menina, no jantar. E a boneca, ela é de véu, né? Uma mulher muçulmana de véu e tal, só com o rosto de fora. E é por causa dessa boneca que mãe e filha morrem. Porque quando tem a bomba, aí tem spoiler. Não tem como, né? Quando tem a bomba no navio, né? E a bomba foi colocada enquanto o navio no está no Oriente Médio. Exato. E aí tem essa bomba no navio e elas estão fugindo e a menina se lembra que a boneca ficou no quarto. E elas voltam para buscar e é o momento que a bomba explode e mãe e filha morrem. E aí muito se escreveu sobre isso, de que Manuel de Oliveira era racista, de que ele acusava os árabes de... Né? A gente estava em 2003, recém-saído do atentado de 11 de setembro. Que ele era racista, que ele tinha feito uma história onde os árabes causavam a morte da mãe e filha, representado pela boneca e tal. Eu não saberia, assim, dizer. Eu tenho tendência a recusar esse tipo de análise. Essa questão, ela é muito delicada, eu acho, assim. Durante a concepção da mostra foi muito presente, pelo menos para mim. Porque, como eu falei antes, a tentação que a gente sente em vestir os sapatos... Não a carapuça, mas de assumir o olhar do colonizado e de olhar para Portugal com um certo revanchismo... Ou não, ou que seja um ressentimento, né? Porque afinal foram barbaridades que a gente sabe que a América viveu durante a colonização, não só a América, né? Mas eu acho que não é tão simples interpretar essas questões e olhar para um filme como Non e dizer que ele é racista, até pela própria diálogo dos personagens que vão falando do poder, né? Do como a guerra serve aos que têm o poder. E o Pedro falou agora um pouco da opção que Manuel fazia por tratar dos perdedores e do olhar dos perdedores.
E acho que isso, especialmente agora nessa época de crise, é muito atual, né, pensar, porque você vê, no filme Falado, ele traz aquela atriz grega, que agora não me lembro o nome. Papas. Com um sentimento de luto, até que ela é a única que veste preto, uma melancolia, porque a língua grega não se fala mais. Apesar da herança que a Grécia deixou para a cultura mundial, para a humanidade, até nas outras línguas, né, que tem o grego, então ele tem um pouco esse olhar até saudosista, né, que é bem português, né, para essas questões. E acho que, claro que enquanto brasileiros, é um pouco nosso papel olhar para a opressão colonialista, né? Mas eu acho que não é tão simples. E esses filmes, eles não têm uma interpretação única, né? Um discurso ideológico que você ou compre ou recuse, assim. Até você vê pela interação entre os personagens, você vê várias questões que você poderia acusar o Manuel ali de racista ou de machista, e acho que a proposta é um pouco... Mas isso está tudo num personagem, né? Que é aquele Furriel. É verdade, e ele dá para os personagens essa integridade até, de que cada um tem a sua opinião no filme, né? E realmente essa cena do africano que sai morto ali, que sai com as tripas na mão, é extremamente, né, perturba mesmo, né? E eu acho que ela perturba mais a nós brasileiros, talvez mais ainda aos africanos, mas acho que a gente tem sempre que olhar com muito cuidado, porque é muito fácil cair num ataque, né, atirar pedra, né, enfim. Mas eu acho que essa imagem, a propensão é mais para identificar nessa imagem o horror daquilo que Portugal está fazendo, né? Tipo, Portugal é que está causando aquilo na África, então... ele faz a autocrítica, né? A tendência é mais se olhar desse jeito, né? Sim. Eu acho que isso está na própria construção da cena, porque... Todo mundo para. Eles ouvem primeiro o grito e param de atirar, e eles não conseguem voltar a atirar nenhum dos dois lados até o cara passar. Né? É verdade. Paralisa. Eu tive uma sensação também que ao longo do filme tem uma espécie de visão mitológica da guerra, assim, que ainda tem um certo romantismo, assim. E essa cena da guerra atual, assim, por outro lado, ela é muito mais seca, sabe? Eu acho que todas, eu acho que não tem isso não, eu não sinto isso. Eu acho que é tudo muito cru. Seca, assim, sabe? Tipo, os caras morrem do nada, sabe? Tudo bem que também é seco, mas eu acho que tem uma imponência, assim, ainda. Até pelo ele contar histórias, pela cavalaria, o passado. Ou seja, eu sinto que tem essa distinção entre a guerra atual e as coisas que ele conta. Assim. A gente tem que lembrar que a fala do Furriel, que é o Diogo Doria, né? Que ele fala ali, o ideal seria que não tivessem vencidos e vencedores, né? Logo no começo, no diálogo. Acho que é por aí, né? O anti-guerra do Manuel já está explícito nos diálogos ali dos soldados, em que um Furriel é mais chegado à guerra, ao patriotismo, e ele é rechaçado pelos outros. E é preciso lembrar também que o Manuel foi para a cadeia durante o regime do Salazar. Não é verdade? Mas eu acho que esse tom é dado pela música, porque a encenação da guerra, mesmo antiga, é bem seca, bem crua. Assim. Eu vejo tudo com uma dureza muito grande, assim, que se explica um pouco pela exiguidade de meios, né? Apesar de que tenha sido o filme com certeza mais caro que o Manuel já fez, mas tem toda ali algo que não é de uma reconstrução de época absolutamente rica ou fasta, né? Tem tudo uma penúria mesmo. Uma penúria como tem em todos os filmes. E mesmo a música lembra do Rossellini histórico, assim. É uma música toda meio, não é nada romântica, não é nada, ela é bem, né? Uma coisa meio, uns climas ali, uma coisa... Na hora da Ilha dos Amores é uma coisa meio mais barroca, sim, né? Nessa hora vira outra coisa. Como é um sonho mesmo. Mas me lembrou muito o Mário Natimbene, que fazia as trilhas eletrônicas para os filmes históricos do Rossellini, que é aquela coisa... tudo muito... Não tinha quase melodia, era uma coisa muito, né? Jogava assim,
Deixava uma coisa mais fria. Aquela hesitação do Dom Sebastião, aquilo tem fundamento histórico ou é uma liberdade? Boa pergunta. Quando ele de comandar. Quando o outro pergunta e ele fica calado, né? Isso eu não sei. Eu também não sei. Mas, assim, pela essa obsessão que o Manuel tinha sempre se referir às fontes oficiais, eu imagino que tenha sido algo que aconteceu de verdade, assim, mais ou menos daquele jeito mesmo. Todo mundo falava que ele estava louco, né? Contra a guerra, né? O Sérgio falava, né? Eu acho que o Nono, ele é um filme que ele tem que ser entendido junto com esses outros todos históricos e principalmente com o Quinto Império, né? Porque justamente o Quinto Império é antes, né? Conta o rei Sebastião antes de ir para o Foi feito depois, mas é um filme, cronologicamente falando, ele se passa antes, assim. E ele humaniza um pouco mais o rei, o Dom Sebastião, né? Apesar de que a gente já vê que ele é meio lunático e que ele ouve vozes, enfim, tem toda uma construção ali da loucura do rei, mas ele você fica quase que apegado a ele, assim, né? Eu não sei, eu vi faz tempo o Quinto Império, mas eu acho que o diálogo é muito parecido com que aquele homem que fala, o rei está louco, precisamos prendê-lo, que é o João Bernardo da Costa, né? Aquele é o crítico português, que ele assinava com o ator como Duarte de Almeida. Mas eu acho que o diálogo do Quinto Império é muito parecido, quando fala, o rei, precisamos prendê-lo. Mas como prender o rei, eu acho que é muito... Não, tem isso mesmo. É bem parecido. Mas o Quinto Império é uma peça do José Régio, então o texto é todo uma peça do início do século XX. Né? Então tem toda aquela ligação literária que o Manuel tem com os textos. Então o filme é bem mais, nesse sentido que o Sérgio falou, que do nome ser um filme atípico, e eu concordo, o Quinto Império já é um filme essencialmente do Manuel de Oliveira, né? Com os planos fixos e os atores na penumbra, né? Tem muito isso também do jogo de contraluz, de contraste, que é algo que ele fez muito também nos anos 70, que é de não iluminar o ator para tentar fugir da obviedade da atuação, né? Ou dos afetos que possam surgir da atuação e que às vezes brigam com o texto, né? Que é o que ele dizia, que o texto não precisa ser interpretado virando os olhos ou o ator caindo, entendeu? O texto já é excelente por si só, já é muito rico por si só, então não precisa do ator acrescentar ainda o seu quinhão de atuação, porque já está tudo dito. Agora, foi impressão minha, teve atores que atuaram tanto lá na batalha... Sim. Isso reforça ainda mais a ideia da penúria, eu acho, da não vontade de uma reconstituição histórica que seja absolutamente rica ou, né? Cada ator faz 3, 4 papéis. O Alferes Cabrita era o Viriato lá no começo, depois ele faz o Dom João de Portugal. E o lado mítico também, retomar os atores. Retomar os atores para fazer várias épocas, dá o lado mítico da derrota. Um pouco o filme quer mostrar, né? Esse mito da derrota portuguesa. E do retorno também, né? Eu não sei se você lembra, Pedro, você deve lembrar, claro, do Francisca, uma cena em que é fixa e fica ali 4, 5 minutos e uma pessoa na cama, não lembro se já tinha morrido ou se estava morrendo, e tem aquelas sombras, né, a penumbra invadindo o quadro, e a mãe orando aqui, mais um personagem do outro lado, e depois de uns 3 minutos de plano, levanta o Diogo Doria, assim, que a gente não tinha visto, ele estava mas ele não surge um novo personagem, e o Manuel de Oliveira gosta muito de fazer isso, assim, já deu para ver em outros filmes, claro que nesse é o mais radical que eu lembro, né? O personagem fica escamoteado no plano, no Princípio da Incerteza ele está presente ali, acho que sim, é verdade. Só que aí ele pipoca, assim, você não chama atenção para ele, porque, enfim, ele deve estar... Ele está geralmente escamoteado ou pela luz ou por algum objeto de cena, e o personagem surge ali fazendo uma coisa importante, inclusive. Não é uma pessoa anódina. E é um ator mesmo, o Diogo Doria, que é um dos que o público dele conhece, né? Já estava, se eu não me engano, no Amor de Perdição. Sim. Eles têm, fico com essa impressão que às vezes o ator não tem essa
até um pouco talvez tenha a ver com essa recusa da economia do cinema, né? Às vezes o ator é um grande ator super importante que faz uma pontinha pequena, né? Ele não tem essa obrigação de ser o protagonista do filme. Faz participações que são às vezes pontuais, né? Camel. E nisso eu acho o Dia do Desespero talvez um dos filmes mais belos que o Manuel tenha feito. Maravilhoso. Que não é nem um pouco, assim, não é só uma biografia dos últimos dias do Camilo Castelo Branco. Para mim é um filme sobre possibilidades de encarnação, né? Como que você filma dentro de um mesmo filme o ator e o personagem, às vezes os dois, um respondendo à réplica do outro, os dois contracenando. Tem diversos momentos no filme em que você tem um engavetamento das representações, então você tem os atores, você tem os personagens fílmicos e você tem o personagem literário, que são evocados do Amor de Perdição para participar do filme. Então vira um bolo de representação ali. E às vezes tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é a atriz Teresa Madruga, ela começa... a personagem Ana Plácido começa subindo uma escada com as roupas de época, então a gente vê a Ana Plácido subindo, e quando a câmera pega a personagem lá no alto da escada, no avesso do ângulo, quem termina subindo é a Teresa Madruga, que é a atriz. Então tem esse jogo o tempo todo de como que a narração ela pode passar do presentativo para o representativo, né? Aquela divisão do present com represent. Então o filme é todo pendular, assim. Então é um filme sobre teatro, sobre possibilidades de encarnação de personagens, ou fílmicos ou literários. Então a coisa vai virando um grande bolo ali no meio. Como o Sapato de Cetim, como o meu caso, né? Ele repete um pouco essa coisa de... Repete, mas eu acho que sei lá, talvez pelo Dia do Desespero ser um filme mais simples, digamos, né? Não tem um texto mais muito curto rebuscado, mais curto, isso salta mais aos olhos. E esse movimento pendular, ele é constante, né? Vai do ator para o personagem e os dois começam a contracenar. O ator contracena com o personagem, isso é fantástico. Esse filme é fantástico. Tá na mostra, não? O Dia do Desespero? Tá. Não. Você tinha falado, agora outra coisa, você dividiu um pouco a obra dele meio que em blocos, assim, né, das adaptações, dos roteiros originais e desses de revisita, né? Que você falou, Porto da Minha Infância, Viagem ao Princípio do Mundo tá nessa mostra, né? E agora eu tô curiosa para ver A Visita. Visita, Memórias e Confissões, né? Todo mundo, né? A gente tentou trazer, já passou mas lá, né? Já passou em Portugal, Passou em Portugal e vai passar na mostra. Né? Então, assim, vai passar. Mas quando tiver a chance de vir pro Brasil... Com certeza vai passar. Mostra. Então, espero que venha de bom até esse resgate desses filmes dele que ficaram aí. Uma nova retrospectiva, quem sabe. Mas esses filmes foram vendidos por umas pessoas que não estão nem um pouco importando com que o cinema dele perdure ou não, que é a Lusomundo. Não sei se já mudou de direitos, mas era a Lusomundo, que é um selo de DVD, de filme, que lança desde Capitão América até... lança tudo, assim, é tipo uma hegemonia em Portugal. Então eles não estão nem um pouco preocupados em restaurar, nem nada, porque além de tudo as cópias devem estar num estado lamentável. Né? Aquela caixa sumiu de circulação também, né? Uma coleção grande que tinha de filmes do Manuel. Mas começava tardiamente, né? Começava depois do Sapato de Cetim. Só fase Paulo Branco. A gente tem aqui na mostra, aproveito já para deixar o convite para o público, o Inquietude, que eu falei agora também, o Viagem ao Princípio do Mundo, o Estranho Caso de Angélica. Esses três também são em 35mm. E, infelizmente, a gente levou um cano da distribuidora para Palavra Utopia e o filme falado, mas a gente está exibindo em digital. Foi uma falha aí que a gente ficou muito chateado. Mas eu vou aproveitar então para encerrar, porque lembra do debate também, que o Pedro vai fazer parte ali. Exatamente. Agora dia 25, quinta-feira. Todo debate tem que ter um Pedro aí. Foi até bom, a gente mencionou, né, a religiosa portuguesa para poder fazer a ponte. Quinta que vem, né? Quem puder vir, quinta-feira, às 7 horas, a exibição. E logo em seguida tem o debate. A religiosa portuguesa com o Pedro Faisal e o Calac Nogueira. E no mais, fica o convite para assistir aos outros filmes da mostra. Sempre aqui às 4 e às 7 na Maria Antônia também. Tem filmes lá só em digital. Isso que eu ia perguntar. Obrigado.
Mas a sala é ótima lá. Eu tive lá semana você passada. gostou? Ela É super sonorizada. A projeção é boa. A projeção é boa. é íntima, né? É, pequenininha, gostosa. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.